elas obtiveram através desses dias torturosos que elas passaram dentro daquela caverna. É claro que elas podem reconstruir uma nova vida. E elas são casadas, elas podem muito bem sim ter relações com seus esposos, e por que não? Uma poderia engravidar. Eu queria também levar a questão, porque realmente na Bíblia diz que não tem mandamento não naturais. Mas também a Bíblia tem diversos versículos que diz, dando uma segunda chance para aqueles que pecam, para aqueles que fazem coisas erradas. Há sempre uma segunda chance. E os autos, vocês têm os autos no processo. Não havia outra alternativa para eles. Ou era isso, ou era morrer. Qualquer um de nós que estivesse naquela situação, o que iríamos fazer? Ninguém lá fora soube nos dar um parecer sobre isso, soube nos dar uma outra alternativa. Se tinha uma outra alternativa, tantas alternativas apresentadas pela promotoria, por que não foi dito lá no dia? Por que não foi dito? Porque ninguém disse. Porque não havia. Porque se tivesse alternativa, eles haveriam dito para eles, através da comunicação que eles não tinham pelo pai. A promotoria também, ela diz sobre os africanos. Verdade. Infelizmente tem essa situação, né? Onde eles passam fome. Mas uma situação totalmente diferente. Eles estão em liberdade, eles podem caçar. Por que não caçar? Por que não procurar um trabalho? E há mães africanas que engravidam. Como ela consegue sustentar o seu bebê 9 meses? Se a promotoria afirma, com certeza é constatado que eles não têm alimento. A situação aqui são situações diferentes. A situação dos povos africanos, eles têm sim outras alternativas, mas eles não tinham. É isso que conta nos autos dos processos, que a gente não está fugindo deles. Vocês têm aí para acompanhar. Não havia outra alternativa, porque se tivesse, eles teriam dito. Eles teriam falado. O ato que eles tiveram não foi um ato de canibalismo, porque não era uma opção que eles... Não foi algo que eles fizeram escolher porque eles são maus, porque eles queriam. Foi porque não tinha alternativa. E nós temos sim no Brasil várias tribos que praticam esse ato por opção, por querer realmente comer a carne humana. E eles não fizeram isso porque eles queriam comer. Com certeza, eles estavam nessa situação, não queriam passar por uma alimentação nada convencional como essa. Mas era a única opção. Ou os 5 morriam, ou um iria morrer para servir de alimento e 4 sobreviveriam. Joquebed não julgou errado o ato de sua amiga jogar os dados no seu lugar. Ele não jogou errado. E outra coisa, uma das coisas que a gente organiza para levar para um acampamento é lanterna, não é? Eu, particularmente, quando eu vou para um acampamento, eu levo lanterna. E com certeza eles levaram. Eles são exploradores experientes, sabiam. 5 minutos. Sabiam, e com certeza eles levaram. No momento do jogo dos dados, apesar da caverna ser fechada, aquele lugar abafado, eles tinham equipamentos. E entre eles tinha sim a lanterna, que eles poderiam muito bem usar para saber o resultado dos dados. Essa palavra agora não. Devo só lembrar os membros da defensoria que esse espaço é para inquirição das réis. É claro que, se não quiserem inquirir, tudo bem. Fica a critério de vocês. Eu gostaria de refutar, o que a promotoria falou e esclarecer os fatos. O que eu falei, eles não entenderam. Eu disse que eles viram a escuridão, porque imagine vossas excelências, Jurados. Você está com fome, morrendo de inanição pouco a pouco. Eles sentiam náuseas.
andavam, caminhavam na caverna de um lado para o outro. Eu não disse que eles não levavam lanterna. Quando o promotor diz, o promotor doutor Cleiton, Eduardo Costa Barbosa, que foram 23 dias, aqui nos autos está contando. Quando os homens foram finalmente libertados, soube-se. Não foi no 23º dia não, viu, promotor? Quem não lê os autos, quem não está acompanhando, quem está fantasiando todo o tribunal do júri de forma pascada, é Vossa Excelência. E aqui diz assim: quando os homens foram finalmente libertados, soube-se, Vossa Excelência, que no 30º dia, após sua entrada na caverna, Joquebed tinha sido morto. No 33º dia, eu volto a dizer, quando a defesa diz que se fosse por causa do Estado, toda ação, esse mesmo Estado que ele é fiscal, toda ação que se desencadeou nessa história, foi o Estado culpado por não ter salvado os 5 exploradores de caverna. Então, no 33º dia, imagine Vossas Excelências 720 horas, 43.200 minutos sem comer. É só isso que eu queria colocar para Vossa Excelência, para que vocês não olhem de forma fantasiosa, tudo com parcialidade. A justiça reinará hoje aqui. Está nas mãos de Vossas Excelências julgar o ato dos exploradores de caverna. Terminada a inquirição da SES, eu indago ao senhor, os senhores promotores, se querem fazer uso da faculdade na réplica. Não, são 10 para 10, pelo amor de Deus. Sim, 10 minutos. Não. Boa noite. Eu acho não que achismo só a defensoria que tem achado até agora. Nós estamos tratando de vidas. E eu acredito que os autos que a defensoria tem está diferente de todos que a gente tem em mãos. Porque não pode Joquebed ter sido morto no 33º dia, se no 32º elas foram libertadas. Essa é a história. Essa é a história. Doa a quem doer. Infelizmente vocês, estão desassistidas de uma defesa, porque a defesa se ateve a culpar o Estado, mas não foi o nobre governador, nem o secretário de Segurança Pública, muito menos o chefe do resgate, presidente da comissão, que ceifou a vida de Joquebed. Senão nós estaríamos dizendo que na primeira dificuldade você pode matar. Para que estado maior de necessidade do que uma pessoa na fila de espera por um transplante de coração? Tem desespero maior? 28 mil brasileiros estão na fila de espera. Se isso for verdade, e essas 4 assassinas foram libertas, vocês estarão dizendo que sim. Que essas pessoas podem sim, por vontade delas, para se salvar, ceifar a vida do próximo. A primeira lei escrita que se tem direito, que se tem conhecimento, já colocava lá que era proibido matar. Porque se tira a vida. E torna a dizer, nós não temos dúvidas com relação ao fato. Agora, se alimentaram com ele no 23º dia e passaram 9 dias sem se alimentar, porque a carne humana, a não ser que eles tenham levado um freezer para dentro da caverna, ou, na pior das hipóteses, um sal. E a caverna não é fria. Estude um pouquinho do que é caverna. É quente. As pessoas gostam muito de fazer passeio na Chapada. Tem caverna, tem lagoa, água quentinha. Senhoras e senhores, Joquebed não quis morrer, palavra delas.
Ele não queria morrer. Ele pediu uma semana. Mas se absteve do jogo dos dados. Imagine se fôssemos decidir tudo na vida do jogo. Poderíamos acabar com o judiciário brasileiro. Não tinha necessidade. Mas não. Eles conseguiram infringir todas as regras do direito positivo. No seu artigo 23 do Código Penal Brasileiro, não há crime quando o agente pratica o fato, isso foi dito aqui, estado de necessidade, que não houve. Tanto não houve, que só quem morreu foi Joquebede porque elas mataram. Senão ele não teria esse julgamento. Não teria julgamento. Esses fatos o presidente da comissão respondeu a contragosto que eles poderiam se alimentar. O médico não disse isso. Está claro, está nos autos. Se for dito outra coisa, aí sim é falácia. Eu tenho a impressão que o nobre representante da Defensoria Pública não sabe o significado dessa palavra. E eu me recuso a dizer que nós temos que caçar o registro da faculdade que ele se formou. Porque é de um despreparo tamanho. Nós merecemos a dignidade de decidirmos, sim, o que nós vamos fazer com essas senhoras. 5 minutos. Elas infringiram as leis brasileiras. Mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Mas não precisa ir na África para ver gente passando fome. Quantos casos existem de pessoas que roubam para se alimentar e nem por isso é dado direito para tal? Senão os supermercados iriam fechar porque iria ter saque. Neste município tem gente que passa fome ou vive à margem da pobreza. E dirá no Brasil. Hoje, o país da Copa do Mundo. Eu vou finalizar essa minha parte, passar a falar com meus nobres companheiros e dizer que essas jovens já foram condenadas por 2 júris. Condenadas por 2 júris. E vocês hoje são as pessoas mais importantes dessa sala, que vão decidir se você pode simplesmente ceifar a vida de uma pessoa, o que é protegido dentro da Constituição Federal, ou se vão admitir o fato delas terem realmente tido a necessidade desse alimento. O que não ficou claro é que se realmente elas mataram, isso está fato. Se foi realmente para se alimentar, com toda essa ganância de fome, ou se houve outros fatos que foram relatados pelo médico, pelo laudo necropsial. Era isso que nós precisávamos. No laudo não consta que ele cortou os pulsos. Agora, com a fantasiosa ideia de dizer: joga-te a sorte, se eu perder, eu vou com vocês. Ou será, se foi as 4, que eram 4 mulheres, ele talvez seria o mais forte? Esses fatos não podem ser considerados como casualidade ou como um ato impensado. A psiquiatra esteve aqui e disse que elas não mantiveram nenhum tipo de ressentimento. Tanto está claro
Estamos vivendo a vida, como a nobre defensora falou, parabéns. Tem que viver a vida mesmo. Fui na caverna, fiz um churrasquinho, comi, vim embora. Tem defensor para dizer que eu estou certo. Para que eu vou me preocupar? Vamos esperar a próxima expedição. Levar uma grelinha, quem sabe? 1 minuto. Eu peço que vocês pensem com consciência e com justiça. E façam o que as pessoas de bem esperam que vocês façam. Nós pedimos a condenação, sim, das 4 réis pelo homicídio de Joquebede. Homicídio qualificado por meios cruéis, sem defesa à vítima. Pensem, reflitam. Obrigado. Finalizada a palavra e o tempo também da promotoria, e uma vez que a promotoria aceitou a faculdade da réplica, abre espaço para a tréplica da defensoria. Vossas Excelências têm até 10 minutos para fazê-la. Vossas Senhorias, eles realmente foram condenados por 2 juízes, mas hoje vocês podem fazer a diferença. Eu queria que essas alternativas dos promotores foram ditas lá pelo presidente da comissão, mas não foi dito. Por que o Estado não disse essas alternativas lá? Por que esperou acontecer tal tragédia para que agora viessem falar tantas coisas, tantas alternativas que eles estão dando? Qualquer um de nós que estivesse naquela situação poderia muito bem aceitar a proposta de Joquebede. Os autos, quantos os autos que a gente fez a leitura com vocês? Ele não jogou errado o ato da sua amiga jogar o dado no lugar dele. Joquebede foi um herói porque ele sabia todas estavam no jogo, eram 5, todas tinham a mesma probabilidade de que viessem cair com eles. Se não fosse Joquebede, seria uma delas, e hoje Joquebede estaria aqui sentado no banco dos réus. Um dos bancos dos réus. Mas infelizmente foi com ele, mas foi por uma boa causa, para dar vidas a elas. E se fosse elas, com certeza, elas iriam aceitar, porque entraram num acordo. Cada um entrou com um acordo para prosseguir com o plano. Eu quero vos contar uma história que aconteceu em 1820, no naufrágio do baleio Lexis. Naufrágio do baleio Lexis. Eles eram caçadores de baleias e, infelizmente, por ironia do destino, o seu navio vem ser tombado por uma delas, uma baleia enorme e gigantesca. Depois de 3 meses vagando em pequenos barcos, e então, com o nome do seu grande navio, eles tiveram que passar para barcos pequenos. O navio deles tinha barcos, passavam os barcos pequenos, e durante 3 meses estavam no oceano. E os seus mantimentos que eles tinham levado ficaram no navio. O navio foi afundando. E eles contam, na sua história verídica, a história verdadeira. Eu não estou trazendo aqui falar, senão estou mentindo. Quando eu conto a vocês essa história. Então, eles decidiram fazer um sorteio também. Olha só, um sorteio também. E o premiado com o dever do sacrifício foi o Wolfenhofen. Eles fizeram o sorteio e o Wolfenhofen foi o escolhido. Ele tinha apenas 18 anos de idade, que acabou sendo assassinado pelo melhor amigo, Charles River, de 16 anos. Olha só. Eles eram amigos, melhores amigos. O amigo de 16 anos, no sorteio, saiu para que ele viesse matar o amigo de 18 anos para servir de alimento para os demais. Podemos ver através dessa história que isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente não prevê fenômenos da natureza. E o que aconteceu lá foi ruim. Infelizmente, isso aconteceu. Infelizmente. Mas hoje poderia ter sido 15 pessoas mortas, com os 10 operados que morreram na verdade. Mas não.
E hoje está na mão de vocês para vocês tomarem a decisão. Tomarem a decisão de fazer diferente. Porque o que a gente deve fazer é colocar uma consciência e pensarmos, se a gente estivesse na situação delas, a gente iria fazer o mesmo. E o estado que eles se encontravam era de forma total. Eu pergunto a vocês, quanto tempo vocês estão aqui sem comer? As pessoas quando passam fome, elas ficam angustiadas, ficam ansiosas, querem comer, procuram por comida. Imagina eles, todos os dias que eles passaram sem comer. Imaginem eles. A sua consciência já não sabia discernir as coisas. Então surge esse plano por Joquebede, um grande herói. Eu conheço Joquebede como um herói. Ele foi um herói, porque ele deu a vida para os seus amigos. E qualquer uma delas poderia muito bem ter sido as escolhidas. A escolhida para vir ser de alimento para os demais. Por isso eu peço para que vocês pensem que a luz dos altos, e que a gente mostrou para vocês que não haveria outra alternativa, porque se tivesse, o presidente da comissão teria dito. E aí o erro começou, porque se tivesse, eles teriam o direito de ter dito, não foi? Mas eles não disseram, então o erro partiu foi dele. E eles não deram nenhuma opinião a respeito da alternativa que Joquebede teve. Por que eles não disseram, não faça isso? Eles simplesmente se omitiram. Através do silêncio, estava demonstrando que eles realmente confirmaram que a única alternativa seria aquela. Por isso que eu peço para que vocês realmente pensem e se coloquem no lugar delas. Se vocês estivessem lá, fariam com certeza a mesma coisa, como assim eu admiro. Porque não sabemos o que pode acontecer com a gente. Estamos aí. Vendo que em qualquer momento pode acontecer alguma coisa e a gente se encontrar na mesma situação delas. Assim, palavra. Está nas mãos de vossas excelências jogar os dados sobre a vida das 4 réis. Está em vossas consciências julgar ou absolver. Diante de toda o fato que ocorreu, diante de toda a circunstância, eu pediria que vossas excelências absolvessem as réis. Por qual motivo? Pelo estado de necessidade extrema, como foi relatado nos autos. A promotoria colocou de forma equívoca, dizendo que tinha outra opção. Não tinha outra opção. A única opção, vossas excelências, era essa. Se não hoje, não teria acontecido esse conflito. Teriam morrido 15 cidadãos. Então eu coloco na mão de vossas consciências. Assim como fez Jesus Cristo, lá na sua crucificação no Calvário. Jesus Cristo, a pessoa pediu perdão. Todos nós temos direito a uma segunda chance. Eu peço a vossas excelências que reflitam e analisem friamente. Essas 4 réis que estão aqui têm direito a uma segunda chance. Ninguém está negando a materialidade do fato, o fato existiu. Mas assim como fez Jesus, eu quero que vossas excelências coloquem a mão em vossas consciências e digam, eu absolvo as 4 réis que estão aqui no tribunal do Deus. A defensoria ainda tem 3 minutos, 2 minutos e meio. Não quer, já estão satisfeitos? Bom, encerrados todos os debates desse julgamento, vamos proceder agora ao propriamente dito julgamento. E eu peço aos senhores policiais que retirem as réis da sala. Eu convido o público em geral para deixar o recinto, ficando no plenário somente os senhores jurados, escrivães, oficiais de justiça, promotores e defensores. Vou deixar a câmera aí.
10 minutos, retorno. Ah, professor ruim, pessoal. Bola, Joquebete. Vamos jogar o dado pra ver quem vai matar Joquebete. Senhores da promotoria, os jurados, vamos dar prosseguimento à votação. Pessoal. A votação será da seguinte maneira. Vamos lá, vamos sentar. Serão repassadas duas caixas contendo o sim e o não. Apenas essa votação. E facear a votação a partir por ordem alfabética do nome e quem vamos contar cada voto. E a pessoa vota, eu vou falar em voz alta. Posso pedir para elas ficarem Pode ser, pode utilizar. E assim, vai ter cada voto eu vou anunciar. Se for sim, conta, obviamente. Se for não, não é assim não, porque tem que preservar o voto deles. É assim que estamos procedendo. O juiz vai falar em voz alta. Não, vai ter duas caixas, vão ter duas caixas, uma sim ou não. Eu passei no meio nem dei conta. Professora, na dúvida. O juiz vai anunciando o voto, porque eu entendi aqui seria cada voto que anuncia. Preserva o do sim, depois a do não. Não, mas eles não vão saber que votou não. Vocês vão ficar com o sim na mão direita, o sim ou o não na mão esquerda. Vai passar a caixa do sim, vocês vão colocar o sim ou não na mão. Entendeu? Porque eles não iam saber, que de toda forma não iam saber não. Mas faz assim. Eu quero essa certeza. 2. Ninguém vai saber não. Então relaxa esse policial aí. Nossa, tu perder é sacanagem, viu? Perder é sacanagem, que defender esse. Me convenceu. Isso era fundamental. Você convenceu um cara mais crítico em relação ao caso. Eu conversei a professora. Ela disse que na época eu ganhei ela. Convenceu. Vamos como assim, bebes? Tá fora, né? Ainda não. Mas tem o direito legal do Estado. Não no júri. Não, mas foi bom. A primeira. Podemos proceder à votação. Eles têm as duas, né? Então, a primeira aqui pode votar. Não? É só se é inocente ou culpado. Vai ser só isso. A senhora vota inocente ou culpado. Pode colocar o voto na sua caixa. Sim. Não, a pergunta não. A Carlé. Você é inocente ou culpado? Sim ou não? Você bota. Se você é inocente ou culpado, sim, é para inocente. Não é não?
Tá, para aí. Vamos. Então fala assim, você Dá um condena ou absorve? Isso. Vamos bem um pra mim, não. Condena ou absorve? Tô pretinho de fome. Condena. Vamos bem, eu tô pretinho de fome. Então doendo minha perna. Agora eu fiquei 10. Não tô pagando nada. Eu tô preto de fome. Condena sim, coloque sim. Não condena, coloque não. Entenderam? Alguém tem dúvida? Eles sim condenam. No dia que eu perder essa Não, chave, eu vou pegar a bonito na foto aí na frente. Rapaz, você. Na televisão. Sério. Poucos enquadros assim mesmo. Opção ruim essa aqui, vai dar nostalgia. Acaba logo com esse sofrimento, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Da outra de casa que ele tinha esquecido. Dá um folga de 10 milhões. Até um doce, tem doce aí não? Professora, promotoria, defensora, podemos fazer Oh, maravilha! Um brincadeirão. Nobre magistrada. Temos brigadeiros aí. Oh, Podemos deixar o professor joga um poucozinho por cima assim. Pra Quebec. Vai ter que achar esse homem aqui. Ah, mas tu dá aquela ratada, deixa eu dar uns tapas nele. Eu dou o quê? Ratada. O que diabo é ratada? O cara tá falando aqui, tu fala igual se eu tivesse normal na aula, sala de aula. Não, mas isso. Como me falou assim, olha aqui. Isso é o Chaves mesmo. Bora, porra, eu sou assim. Não condena. Marca do bar. É só uma, né? Peça para que todo momento, inclusive os réus, sejam comunicados. Nossa, na cara dela. Calma, nossa. Calma, gente, calma aí. Todo um suspense. Todo um suspense aí, calma. Calma. Abemos papa. Abemos papa, vamos lá, gente, vamos entrar. Vamos entrar que vai acabar o... Cara da Lamara. A sentença. Meu Deus, eu vou te cheirar. Não, vem bem aqui pra eu te cheirar. Quero que você tenha todos os dias Abemos papa. E o cinema. Essa polícia tá